Olá pessoal da Picklist, vamos aprender classe. Eu queria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou falar aqui sobre classe, porque essa classe que eu vou passar para vocês do Processing, ela é 90% igual às classes de todos os programas, tá? Como C++, Visual Basic, Delphi. Só que tem algumas características das classes do Processing, muito embora sejam iguais às outras, que eu vou explicar para vocês no passo a passo, tá? Porque é o seguinte, tudo que você faz no Processing, na hora que você vai colocar aqui tudo que você colocar dentro aqui da void draw, ele vai executar, ele vai tentar colocar tudo isso aqui dentro de uma thread e vai jogar para o hardware executar. Então se ele fizer 60 vezes por segundo aqui, que nem eu setei aqui o frame rate, ele vai jogar 60 vezes por segundo numa thread e vai executar isso daí. Para ele garantir para o processador que não tem erro, ele tem que ignorar alguns sistemas de segurança da linguagem Java. Como eu já vou estar explicando para vocês, classe, todos os sistemas de segurança da classe, como Private, Protect e Public, eu vou mostrar para vocês, tá? Muito embora o próprio help do Processing diz que não é necessário usar, porque senão ele vai ter problema de conseguir colocar isso tudo dentro de uma thread. Tá bom, pessoal? Então, o que é uma classe? Né? Classe é o nome diz tudo, né? Uma sala de aula. São pessoas dentro da sala que têm as mesmas características e os mesmos gostos, né? Se for numa faculdade ou se for num colégio infantil, que são crianças da mesma idade. Todo mundo é da mesma classe. Por exemplo, eu faço parte da classe dos faxineiros, só limpo cagada dentro da empresa. Né? Você pode estar na classe dos técnicos ou dos engenheiros dentro da sua empresa. Então cada um tem a sua classe conforme onde trabalha. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Para você fazer uma classe em Processing é assim. Class, botão. Abre aspas. Colchete, né? Chaves, desculpa. Abre chave e fecha chave. O que é uma classe? Tá? Um botão. Vamos pensar no botão. O que tem um botão de especial, de característica, que todo botão de uma forma virtual tem? Ele tem a posição na tela, que é a posição X e Y. Ele tem o tamanho do botão, certo? A largura e a altura. Aí você tem outros atributos, por exemplo, se ele está habilitado, se o mouse está passando por cima dele, se ele foi pressionado, se ele não está pressionado, e mais o que você criar. Então vamos criar nossa classe botão. Então vamos os atributos do nosso botão. Os atributos são assim, ó, int xy, que significa o quê? X, y. Posição na tela. Aí nós temos a int w de width e o age de altura. Certo? Largura e altura do botão. Aí nós temos boolean enable. Se o botão está habilitado. Por exemplo, você tem uma máquina que você não pode ligar a marcha ré se ela estiver em movimento. Aí você está na tela. Você vai controlar a máquina pelo seu computador. Se você apertar o botão de marcha ré quando ela estiver em movimento, você destrói a máquina. Você tem que parar o motor para dar marcha ré nela. Então você habilita e desabilita o botão. Quem faz isso, a gente vai criar essa função no nosso botão. Aí nós temos se eu estou passando o mouse em cima do botão. Então vamos lá, boolean over. Certo? Se eu estou com o mouse em cima do botão, ou se eu estou no monitor touchscreen, se eu estou com o dedo em cima do botão. Se o ponteiro do mouse está em cima do botão. E nós temos boolean click. Se o botão foi clicado.
que acontece aqui, pessoal? A linguagem Java e as outras linguagens de programação, eles têm algumas palavras reservadas, tá? Que é o seguinte, que você trava, você dá garantia que o estado do seu botão, no nosso caso, na nossa classe, não vai ser alterado. Como é que você faz isso? Você coloca o private. Certo? Você coloca private aqui. Você coloca private aqui. O que significa a palavra private? Somente quem é dentro dessa classe aqui tem acesso a essas informações. Ou consegue gravar alguma informação dentro desses campos, desses parâmetros. Tá? Então, quando você falar que uma classe, algum campo é do tipo privado, somente os métodos dessa classe, que daqui a pouquinho eu vou falar aqui que é método, somente os métodos dessa classe você consegue acessar. Então, por enquanto, vamos deixar assim, ó. Vamos deixar ela sem estar com private, significa que ela é pública, tá? Qualquer um consegue acessar. Aí o que acontece? Nós temos que ter alguns nossos eventos, né? Os nossos métodos e os nossos eventos. O que é método e o que é evento? Método e evento, aquilo no Delphi, era aquilo que você clicava duas vezes. Por exemplo, quando eu cliquei no botão, era um evento. Quando eu passei o mouse em cima do botão, é um evento. Então nós vamos criar nossos eventos. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos assim, ó, void. Vamos pensar aqui, clique. Para não confundir aqui, ó, vou trocar esse nome aqui, ó. Só para não confundir, mas eu podia deixar, tá? Vamos colocar aqui pressionado. Pressed. Pode ser? Pode ser. Pressed. Se está pressionado, tá? Void click. Aí eu vou fazer a minha void do clique. Daqui a pouquinho a gente continua aqui nesse void click aqui. O que mais eu tenho que ter aqui dentro da minha classe do botão? Se eu estou passando o mouse em cima. Em cima da onde? Se eu tiver um botão que é o formato de um triângulo, para facilitar o aprendizado de vocês, eu vou ignorar eu vou ignorar a camada alfa. Então, o que vai acontecer com a camada alfa? Eu vou ignorar ela por enquanto. Vocês depois podem aprimorar utilizando a camada alfa para poder fazer o seu método um pouco mais eficiente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui se eu tiver na área do botão, por exemplo, o triângulo, se ele for 5 por 5, 5 de altura e 5 de largura, qualquer lugar do mouse entre esses 5 por 5, ele vai ter que falar para mim que eu estou em cima do botão. Tá? Então eu vou criar uma outra void aqui, ó. Void over rect. E aí eu vou receber alguns parâmetros para saber se eu estou se eu estou em cima do meu botão, tá certo? Abre e fecha aspas. O que acontece aqui? Quando eu estiver em cima do meu botão, o mouse, eu quero que ele faça alguma coisa. E se eu estiver em cima do botão e eu estiver clicando, eu também quero que ele faça alguma coisa. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou criar agora meus dois métodos que eu tenho do meu botão. O que acontece agora que eu estava te falando aqui do private, né? Quando eu faço essas duas voids aqui, isso aqui se chama encapsulamento. Somente as minhas duas voids vão conseguir mudar esses campos aqui, ó. Todos esses campos aqui, só as minhas voids conseguem mudar. Para eu fazer isso, eu boto que esses caras aqui são private. E esse cara aqui, eu boto ele de public. Então, essas minhas duas funções aqui, para elas alterarem esses campos aqui de dentro, eu estou encapsulando. Então, o que significa encapsulamento? Você não permite que nenhum método ou nenhuma outra classe, de nenhum outro objeto que herda dessa... Daqui a pouquinho eu falo que é herança, né? Você consegue acessar os campos. Mas acontece o seguinte, para o processo conseguir colocar tudo isso daí dentro de uma thread, tem que ser tudo público. Porque ele sabe que você não vai estar invadindo a área de ninguém. Porque a partir do momento que você começa a usar private e public, você vai atrapalhar o processamento dele. E ele não vai conseguir jogar isso dentro de uma thread. Então, se eu tentar compilar isso daqui, ó, ele vai falar, ó, ele não está esperando o private. E se você for olhar no help, ele vai falar assim, olha, embora o private e o public sejam palavras reservadas da linguagem Java, nós não aconselhamos vocês usarem esses métodos. Isso ele está dizendo no help. Então vocês vão conseguir olhar isso daí no help dele. Eu só estou mostrando para vocês entenderem o que é classe,
o que é encapsulamento. Então, o que vai acontecer? A gente vai ignorar o private aqui, vai ser tudo público. Não muda em nada pra gente. Só para vocês entenderem o que é encapsulamento. Então, o public void aqui, ó, vamos ver se ele vai passar o public, ó, também não aceita, ó, o public. E ele sabe que é uma palavra reservada dele. Só que ele não quer que use isso daqui, que é para justamente não atrapalhar, para ele conseguir jogar isso tudo dentro de uma thread. Então, pessoal, eu vou agora como o tempo aqui do YouTube é um pouco complicado, né? Eu tenho agora 15 minutos, como eu disse numa outra aula. Eu vou parar aqui e daqui a pouquinho a gente continua na próxima aula falando sobre classe.